dia, estamos começando mais um quadro Classe Trabalhadora em Debate e nesta manhã recebendo o dirigente sindical Eliseu Pereira. Seja bem-vindo, Eliseu. Bom dia, Larissa, bom dia a todos aí que estão nos acompanhando ao vivo, os que vão nos acompanhar depois. Forte abraço, estamos aí. Certo. Eliseu, em 2017, a reforma trabalhista retirou vários direitos dos trabalhadores e enfraqueceu muito os sindicatos, principalmente com a retirada da contribuição sindical. Como isso reflete de fato na vida do trabalhador? Então, Larissa, primeiro tem que ficar claro para o trabalhador que nós estamos vivendo num sistema capitalista. No sistema capitalista você tem a disputa ali capital-trabalho. O que eu, Eliseu, tenho como bem mais valioso? A minha força de trabalho que eu vendo para os Correios. Nesse sistema, a única maneira do patronato lucrar mais e mais é você tirando de quem tem como principal riqueza a força de trabalho, ou seja, superexplorando mais e mais o trabalhador. Então, a chamada reforma trabalhista nada mais foi do que facilitar a exploração da mão de obra. Para que isso fosse viável, não bastava retirar direitos do trabalhador. Tinha que convencer esse trabalhador que ele não precisa de sindicato para negociar com o patrão e, portanto, enfraquecer esses sindicatos, né? Então, um dos meios de enfraquecer era o fim do chamado imposto sindical, né, que você chamou de contribuição, né? E o outro é abrir a possibilidade desse trabalhador ir negociar direito com o patrão, porque aí para que eu vou estar afiliado a um sindicato se eu posso ir lá negociar direito, certo? Aí o que aconteceu? Beleza, enfraqueceu muito os sindicatos, alguns faliram, né, país afora, fecharam as portas, deixando suas categorias desassistidas. O trabalhador absorveu esse discurso do capitalismo, do nosso Congresso, que é formado em sua grande maioria por empresários, por advogados, né? Pessoas que buscam aí a sua lucratividade, o seu ganha-pão, explorando a nossa mão de obra. Pois bem, então, além do fim do imposto sindical, nós tivemos uma redução de desfiliação de muita gente. Só que quando esse trabalhador vai negociar direto com o patrão, o que ele tem? Você tem lá, vamos pegar aí o caso dos canavieiros que existia. O pessoal que trabalhava na colheita de cana. 2012, por exemplo, eu mais o Edmar visitando o interior, chegamos em Mineiros, nós não achávamos hotel para hospedar, porque estava tudo lotado de gente do Nordeste que ia lá para a região para a colheita da cana. Essa mão de obra foi toda substituída por maquinário. Então, como é que esse trabalhador vai negociar com o canavieiro? Ah, eu quero ganhar mais assim, assim. Não tem negociação. Eu vou te substituir por uma máquina que vai custar 10 milhões, que o poder público vai comprar ela para mim com dinheiro do BNDES e você se vire, você fique desempregado e pronto. Então, a realidade nua e crua que nós temos é essa. O trabalhador tem poder de negociação em um país onde o índice de alfabetização é muito maior, portanto, a qualificação dos trabalhadores são maior, portanto, a sua mão de obra é mais valorizada. E você não tem sobra de trabalhadores no mercado. Aqui no Brasil nós temos. O número de desempregados é grande constantemente. Então, você tem sempre mão de obra sobrando. Então, eu trabalho de pedreiro para uma construtora. Estou ganhando lá 2 salários. Chego para o patrão, vou falar para ele que quero, olha, vamos negociar, eu estou trabalhando bem, eu não falto serviço, eu estou sempre firme aí na obra, eu quero ganhar 2,5. Não, você vai ganhar no máximo esses 2 se eu não reduzir, porque tem gente ali, ó, a fila está enorme de pessoa querendo ocupar sua vaga. Então essa é a realidade. Vender uma ilusão para o trabalhador e o trabalhador colheu outra. O nosso vice-governador, que era o relator da reforma trabalhista, o trabalhador goiano não pode esquecer disso, nunca veio, depois da aprovação, justificar para nós cadê as 10 milhões de vagas de emprego que ele falou que a reforma ia gerar em 5 anos. Não gerou nenhuma vaga de emprego. Gerou muita vaga de emprego no emprego informal, porque muitos trabalhadores foram demitidos, né? Os patrões, obviamente, demitiram eles para contratar eles como PJ ou como terceirizados. E aí, muitos trabalhadores não conseguiram se reinserir e aí foram se virar de uma forma ou de outra na informalidade. Então, no mercado informal gerou vaga de trabalho, mas no mercado formal, cadê as vagas? O Daniel Vilela
podia vir para a sociedade justificar cadê as 10 milhões de vagas de emprego prometidas. E por isso, ou seja, como resultado, enfraqueceu os sindicatos, mas não só enfraqueceu, como acabou com o poder de negociação que o trabalhador tinha. Porque qual era o poder de negociação dele? Era junto, coletivamente, através do seu sindicato. E como o sindicato hoje está fazendo para contornar essa questão? Então, Larissa, olha só, os sindicatos tinham como fonte de renda as filiações, o imposto sindical. O imposto sindical, mesmo nós do movimento sindical, em algumas áreas nossas, éramos críticos a ele, e eu por exemplo, eu tenho as minhas críticas a ele, mas ele era necessário, era o chamado mal necessário. Por quê? Se você é um sindicato de luta, um sindicato atuante, você depende do imposto sindical para melhorar a sua estrutura cada vez mais, mas você não depende dele exclusivamente, porque se você é atuante, a categoria confia em você, o que torna um sindicato forte principalmente não era o imposto sindical, é os trabalhadores filiados ao sindicato. E nós, a nível de Brasil, nos 36 sindicatos que compõem o sindicato, os funcionários do Correio País afora, nós somos, salvo engano, o quarto em proporcionalidade de filiados. Nós temos um índice aí em torno de 79% dos trabalhadores do Correio em Goiás filiados ao sindicato. Então, isso é um número muito grande. São pouco mais de 1.600 trabalhadores filiados. Agora, para a nossa realidade é como é que os companheiros, por exemplo, do Sintect, lá do Acre, vão se estruturar se a base deles inteira é 1.300 funcionários? Aí você tem lá cerca de 180 filiados. Uma arrecadação que não chega a R$3.000. Como é que esse sindicato presta assessoria jurídica, presta algum tipo de assistência, né, para esses trabalhadores, visita as unidades, está ali no dia a dia? Não tem como. Estruturalmente não tem como o sindicato melhor se adequar. Então, o imposto sindical, nesses casos, principalmente esses sindicatos melhores, ele era necessário, era fundamental, sim, né? Então, a inexistência dele acabou dificultando demais para vários e vários dos nossos sindicatos. Agora, o principal fomentador do movimento sindical é o trabalhador filiado a ele. Infelizmente, nós temos no Brasil trabalhadores que o sindicato pode fazer o trabalho bom do jeito que for, ele sempre vai estar reclamando, e ele nunca vai estar filiado. É aquele trabalhador que olha sindicato como se fosse uma farmácia. Ora, se você passa 6 anos sem precisar de tomar medicação nenhuma, você vai na farmácia para quê? Você não vai. A não ser que você vá lá se pesar, né? Porque toda farmácia tem uma balancinha, né? Então, a não ser que você vá para isso, você não vai para mais nada. Então, o trabalhador que não tem a consciência da importância da unidade, porque o sindicato é o quê? É o conjunto dos trabalhadores unidos em torno de um objetivo comum. Não é eu, direção, não é o atual presidente, aqui no caso o Thiago, não é a nossa estrutura predial, não é isso que é o sindicato, mas sim a coletividade dos trabalhadores em torno de um objetivo comum, que é o bem da coletividade. Eu não estou pensando no meu bem individual. Mas, infelizmente, nós temos um grupo que acha que não precisa, né? E aí nós temos, desenvolve as ações, quando a ação é coletiva, acham muito bom serem beneficiados. No dia a dia acham que o sindicato tem obrigação com eles, e aí tem que ficar esclarecido. Quando você tinha o imposto sindical, na lei, o imposto era exclusivo para os sindicatos prestarem assistência durante a rescisão contratual. O que era isso? Todo trabalhador, no caso do Correio, que era demitido, ele tinha que vir, a empresa tinha que vir aqui com a rescisão dele, nós tínhamos que carimbar, concordando ou não com a demissão dele. E aí tinha casos que a gente não concordava, estava lá demissão por justa causa. Ora, nós precisávamos conhecer o processo, precisávamos apurar, precisávamos ajudar na defesa daquele trabalhador. Você carimbava ali, era para isso. Só que nós fazíamos vistas grossas para beneficiar o trabalhador, e o cara às vezes não era filiado, mas nós íamos além, como ele pagava o imposto sindical, íamos além desse carimbar. O jornal do sindicato era entregue em todas as unidades, ele sendo filiado ou não, ele tinha acesso a todas as informações, né? Só que chega um momento que o trabalhador que não está afiliado, ele precisa em algum momento pôr a mão na consciência. Espera aí. Esse jornal do sindicato, ele só existe
Porque existe uma jornalista por trás para fazer a edição dele, para fazer a matéria, para tornar ele possível. Esse jornal só chegou à mão desse trabalhador porque existe uma gráfica que é paga com a contribuição dos filiados que tornou possível a impressão dele. Aí hoje a gente quase não trabalha mais com o jornal impresso, mas está trabalhando com o digital, mas existe a Janaína por trás desse trabalho. Então não vem nada de graça, não cai dinheiro do céu. Não cai dinheiro de árvore. Do céu, na verdade, só cai raio do sol, água de chuva e fezes de pássaro. E ainda assim o trabalhador ainda tem acesso porque está na internet. Sim. Então ele ainda, mesmo não sendo filiado, Sim. Então, não pagando a contribuição sindical mais, ele tem acesso ao site, aos jornais digitais, aos vídeos que estão nas nossas redes sociais. Então ele está sendo beneficiado sem contribuir. E está sendo beneficiado pelas ações coletivas. Né? Ação coletiva, a maioria dos trabalhadores não sabe, mas na prática, na lei, ela não é obrigação do sindicato, ela é obrigação do Ministério Público. Né? Só que o Ministério Público dá conta de fazer isso. Que dia que nós teríamos uma ação de PCCS? Hoje tem gente aí recebendo atualmente a primeira fase de execução do PCCS, tem gente recebendo até 20 referências. 20 referências dá aí em torno de R$900 de aumento no salário desse trabalhador que nunca foi filiado, e ele está recebendo de boa. E a gente não está reclamando por isso, nós só estamos dizendo que ele precisava pôr a mão na consciência e entender o seguinte: ele está recebendo agora, glória a Deus por isso, mas isso foram 13 anos de trabalho árduo da assessoria jurídica de mãos dadas com a gestão sindical. A gente teve que plantar e teve que regar isso no dia a dia. Regar isso é o quê? A doutora Gisele não perder prazos. A doutora Gisele está se antenando a todo o andamento do processo. O processo é muito extenso, são quase 4.000 trabalhadores dentro do processo. Que às vezes as pessoas, a maioria só olha os que estão na ativa. Mas quem está aposentado, que trabalhava no Correio lá em 2010, que trabalhou no Correio entre 2005 e 2010, é beneficiário da ação. Então, assim, é preciso que o trabalhador absorva essa conscientização. Sindicato não sou eu. Somos todos nós. Tem um custo por trás disso. Essa câmera que está me filmando aqui, ela teve um custo. Esse refletor teve um custo, né? Enfim, até o celular que eu uso, um aparelho bom, muito bom, eu comprei com o meu dinheiro, mas o chip que está nele tem alguém pagando. E quem é esse alguém? É quem está afiliado, né? Eu paguei ele, um bom aparelho, paguei parcelado, difícil, mas vou pagar, é meu. Agora, o chip não é meu. O chip é da instituição sindical, financiado pelos trabalhadores que são filiados, para que a gente atenda eles preferencialmente no horário comercial. Mas a gente não se recusa, se o trabalhador me liga ou me manda uma mensagem à noite, se eu ver a hora que ele está ligando, eu vou atender ele normalmente. Né? E aí é preciso entender que isso tem um custo. E precisa entender que esse custo, quanto mais gente tiver contribuindo, menos ele está sendo oneroso. Né? Então, se conscientize disso, meu caro. Nós estamos começando uma campanha salarial agora, nós passamos aí 4 anos só perdendo. O governo retirando direitos nossos. Se conscientize de uma coisa. Você gostando de sindicato ou não, legalmente, ainda são os sindicatos que negociam naquelas categorias que estão bem organizadas como a nossa. Então venha conosco, participe da campanha salarial. Ontem mesmo a gente mandou para todo mundo, né? A pauta nacional completa, a federação disponibilizou ontem, a gente mandou nos e-mails, mandou no WhatsApp de todo mundo. Leia, você sendo filiado ou não, leia, porque é o seguinte: como é que você vai lutar por algo que você não conhece? Aí depois que negocia, que encerra o processo todo, que a gente não consegue avançar, por exemplo, na licença acompanhamento. Lá no acordo coletivo, na época dos governos progressistas, nós chegamos a ter direito a 12 períodos ou 6 dias no ano para você acompanhar teu filho ao médico. Quem não tem filho ou quem os filhos não são mais de menor, não dá a menor importância para isso. Só tem noção da importância da água quem tem sede e consegue ter ela ali presente. Quem não está com sede não está preocupado com isso. Então, quem vai de fato entender a necessidade disso é na hora que precisa.
Então a gente está falando aqui do filho, mas vai dizer, o trabalhador que está aí do outro lado nos assistindo, que não pesou demais no teu orçamento a retirada do Vale Peru no final do ano. Que não pesou demais a retirada dos tickets nas férias que o governo Bolsonaro praticou durante 2 anos. Devolveu ano passado com a intenção de nos ludibriar para a gente votar nele. Mas foi 2 anos sem receber ticket nas férias. Olha a dificuldade que os trabalhadores passaram. Entende? A questão do ticket na época do período de licença médica. Então, é preciso, eu estou citando aqui algumas perdas, para que o trabalhador entenda que isso só vem através de luta. O governo Lula foi eleito com o nosso apoio, mas ele não vai nos dar nada de mãos beijadas. O Centrão, que estava doidinho para vender o Correio, é o mesmo Centrão, o União Brasil, que apoiou em peso dentro do Congresso, dentro da Câmara, a privatização do Correio. É o mesmo União Brasil que agora está pressionando o governo para assumir a gestão do Correio. Peraí, há 2 anos atrás não prestava, vamos vender, aí agora não, é maravilhoso, nós queremos ser governo, nós queremos gerir o Correio. Então, trabalhador, essa é a realidade de parte dos nossos parlamentares. Então, se conscientize, não vai vir nada de graça. É necessário que nós nos unamos, é necessário que nós fortaleçamos a luta e fortaleçamos a instituição sindical. A instituição sindical, ela só é forte com a sua presença ativamente, participando das assembleias e tudo mais, contribuindo, criticando quando necessário for, né? E também com a sua presença através da sua filiação. A gente tem evoluído em algumas questões. Hoje nós temos aqui do lado uma estrutura para que tem sido muito utilizada pelo pessoal que vem do interior para ajudar no trabalho aqui em Goiânia, nos CDDs ou aí no CTCE, né? Assim como agora temos lá o apartamento lá em Caldas Novas, ou seja, a contribuição dos trabalhadores ela está sendo devolvida de várias formas. Ela está sendo devolvida através de um benefício ou de outro, de um convênio ou de outro, ela está sendo devolvida através da luta que a gente faz no dia a dia por melhoria nas condições de trabalho, por melhoria salarial. Não adianta as condições de trabalho estarem maravilhosas se o nosso contra-cheque estiver magrelinho, né? Da mesma forma, não adianta o nosso contra-cheque estar muito bem se as condições de trabalho estiverem péssimas. Então, a gente precisa buscar melhoria em ambas as partes. Mas é isso, vamos nos conscientizar, não existe êxito na luta se não houver unidade, se não houver união da gente, tá bom? Forte abraço. Aí o recado do Eliseu, voltamos na próxima semana.